Os destaques desta edição. Começa em Manaus o mutirão carcerário que vai revisar processos de mais de 5.000 detentos. A gente diz que foi contratado pela mulher de detento para entregar encomendas na Vidal Pessoa. Cesta básica em Manaus é a 11ª mais cara do país. Melo dá início ao ano letivo durante a inauguração de escola em Borba. Governador voltou a enfatizar pacote de obras para a educação que ultrapassa 1 bilhão. Indicado ao STF, Alexandre de Moraes é afastado do Ministério da Justiça por 30 dias. Se vier a ocupar a vaga no Supremo, Moraes será o revisor dos processos da Lava Jato. Governo prepara reformas para simplificar a cobrança de tributos. Governo da Colômbia e guerrilha ELN prontos para negociar a paz. Anistia Internacional denuncia. Síria enfocou 13.000 pessoas em prisão nos últimos 5 anos. Manaus vive horas de violência. No bairro do Crespo, 2 mulheres são mortas por assaltante. No centro da cidade, o suspeito é morto durante assalto. Bandidos da motocicleta caem durante perseguição policial e um morre. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Sol. Pancada de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã. Essa é a previsão do Climatempo, que fala na probabilidade de 60% para chover 18 milímetros. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima chega aos 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 7 de fevereiro. É o 38º dia do ano. Faltam 327 para acabar 2017. É dia de São Ricardo. Comemoramos ainda o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas e o Dia Nacional do Gráfico. O Dia do Gráfico é comemorado nesta data em função da grande greve dos operários gráficos de São Paulo, dirigida por João da Costa Pimenta. Rio Negro sobe mais 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 50 centímetros. No mesmo dia, em 2016, o Negro registrava cota de 20 metros e 7 centímetros. Em relação a 2016, o Rio Negro subiu 4 metros e 43 centímetros. Mesmo com muitas nuvens, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão operando 6 lições para pousos e decolar. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1778. Voltaire é iniciado na maçonaria numa das cerimônias mais brilhantes da história da maçonaria mundial. 1821, história da Antártica. O caçador de focas estadunidense Capitão John Davis faz o primeiro desembarque no continente. 1992, Tratado de Maastricht. Assinado em Maastricht, o tratado que institui a União Europeia. 1979, morre em São Paulo o nazista alemão Josef Mengele. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O agente penitenciário Hermes Alberto Gartes Júnior afirmou em depoimento que iria receber R$1.000 para entrar na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa com 16 celulares, drogas e outros objetos ilícitos. O material, segundo o servidor, seria entregue ao detento Jones dos Remédios Martins, o Bactéria, que já tinha sido beneficiado por ele há cerca de 2 semanas com um celular, conforme declarou Hermes no 1º Distrito Integrado de Polícia. Hermes foi preso no último domingo quando tentava entrar na unidade prisional onde trabalhava há cerca de 20 anos com 500 gramas de droga, maconha e cocaína, 16 celulares, 11 carregadores, 11 fones de ouvido, 2 baterias, uma serra, 5 alicates, 2 chaves de fenda, um martelo, 2 tesouras, 2 bocais de lâmpada, 3 chaves de algema, um espelho, para que espelho? E R$1.459,50 em dinheiro. Uma loja de ferragens completa. Em depoimento à polícia, Hermes disse que havia sido contratado pela mulher de Jones, Bactéria, identificada por ele como Jéssica, para entrar na cadeia e entregar materiais de higiene e comida ao marido. O servidor disse ainda que há cerca de 2 semanas já havia levado um celular e entregue ao mesmo preso. Pelo serviço, afirmou ter recebido R$100. De acordo com a delegada Fernanda Antonucci, Hermes foi autuado por tráfico de drogas e promover a entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional. O servidor será encaminhado para a audiência de custódia, que decidirá se ele será ou não enviado a uma unidade prisional. Jones Bactéria foi transferido da unidade prisional do Puraquequara para a cadeia pública logo após o início da crise carcerária, que começou com a morte de 56 internos do complexo penitenciário Anísio Jobim Compage
e fuga de vários presos do Instituto Penal Antônio Trindade Uipati. Bactéria foi condenada a 24 anos de prisão por latrocínio, roubo seguido de morte do taxista Clancis Clay Mota Lima em setembro de 2009 no São José. O servidor também informou à polícia que ouviu falar que outros agentes levam armas, celulares e drogas para dentro da cadeia para entregar para outros presos. Apesar da denúncia, Hermes, que já estava sendo monitorado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, não citou nomes. Peregrini, essa história vai render e muito, hein? Vai, rapaz, tá na moda esse negócio de delação, né? Então, o Hermes aí, esse outro aí, que a gente pode até colocar como bandido também, que tá facilitando a vida de bandido, vai dizer alguma coisa à polícia mais uma vez, e aos poucos a gente vai descobrindo como é que essas coisas entram nos presídios, né, Paulo? Peregrini, tivemos aí a morte de 2 mulheres. Uma já morreu no pronto-socorro durante uma tentativa de assalto. Queriam tomar o carro dela, era Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, foi um latrocínio lamentável que ocorreu à noite de ontem na Avenida Costa e Silva, Paulo Guerra, quando 2 mulheres, ambas de 39 anos, chegavam, né? Que estava dirigindo, tem uma lanchonete no centro da cidade e foi anunciado o assalto, Paulo, para levar tanto o carro quanto o dinheiro que elas tinham. A mulher que se assustou bastante, a que estava dirigindo, começou a gritar, não conseguia sair do carro, daí o bandido atirou 4 vezes nela e deu também outros tiros na companheira que estava do lado. A que estava dirigindo, Paulo Guerra, a Maria Josane, acabou morrendo na hora. Josane Maria, melhor dizendo, acabou morrendo na hora. Ela tinha 39 anos de idade. A companheira dela, que estava bem ao lado do carro, estava dentro do carro também, de 39 anos, também foi atingida a tiros, levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Ela também morreu, Paulo. Portanto, 2 mortes, lamentavelmente, por bandidos que eles chegam para matar, né, Peregrini? Roubem ou não roubem, eles querem matar. E daqui a pouco, quando forem presos... Oi? Daqui a pouco, quando forem presos, a família vai aparecer que lá dentro da cadeia tem um ser humano, não é, Peregrini? É verdade, Paulo. Leva um celular pro vagabundo, leva bombom pro bonitão. Mas não, né? E quando comete esse tipo de crime, a situação é muito lamentável quando acontece esse tipo de coisa aqui fora. E a mulher morreu na hora, Paulo, como eu te falei, a outra logo após da entrada no pronto-socorro 28 de agosto também morreu. A que estava dirigindo, a Josane Maria, ela já teve o corpo liberado. A Ana Paula, como morreu durante a madrugada, morreu ainda há pouco, Paulo Guerra, o corpo ainda não foi liberado. Lamentável esse acontecimento, Peregrinos. Tivemos aí também uma perseguição, 2 bandidos numa motocicleta e a polícia mandou eles pararem, eles não pararam, empreenderam fuga. E o que aconteceu em seguida, Alberto? Pois é, Paulo Guerra, nós já temos aí nessa situação, Paulo, os bandidos que mataram as 2 mulheres, eles fugiram a pé, né? Mas já se fala que esses 2 bandidos que estavam na moto podem ter sido os autores do crime contra as mulheres. Nada confirmado ainda. Esses 2 iam numa moto, Paulo, minutos após o crime acontecer contra essas mulheres. Eles passavam com mais de 100 km por hora. A polícia foi atrás, viatura da 7ª SECOM e da Força Tática foram atrás e houve a perseguição. Ele perdeu o controle da moto com mais de 100 km por hora. Bateu no poste, um morreu na hora, o outro foi levado em estado grave ao pronto-socorro 28 de agosto. Você tem uma ideia, Paulo, da proximidade do horário do crime? Que o mesmo carro Tumba do IML que levou o corpo da Maria Josane foi o mesmo que levou o corpo desse motoqueiro que bateu no poste na Avenida Borba. Próximo do local, no mesmo horário, perseguição. A polícia vai estar investigando para ver se eles têm uma relação com o primeiro crime, Paulo. Um escapou, ele pode dar o serviço, né, Peregrini? Pois é, um escapou, Paulo Guerra, mas não tá mais para lá do que para cá, viu, Paulo? Um escapou, mas o outro morreu na hora. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco. Tudo tranquilo com o transporte coletivo, Alberto? Tranquilo, Paulo, tranquilo. A noite e madrugada tranquila, também em relação ao transporte coletivo. E agora, na saída, os primeiros ônibus que saem às 3h50. Daí começa a saída dos coletivos em toda a cidade. Já começaram a sair e estão saindo até o presente momento na mais absoluta tranquilidade. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo. 5h57 em Manaus.
Prefeitura de Iranduba anuncia a realização de processo seletivo para contratação de professores. É uma boa notícia. J. Rai. A Prefeitura de Iranduba, por meio da Secretaria Municipal de Educação SEMEI, vai criar uma comissão para organizar e realizar processo seletivo regionalizado com vistas à contratação de professores para as escolas da rede municipal até o dia 28 deste mês. Terão prioridade no processo seletivo os professores efetivos que poderão ter as suas cargas horárias dobradas. O ano letivo terá início no próximo dia 2 de março, mas os professores já deverão estar nas escolas a partir do dia 22 de fevereiro para fins de planejamento. O anúncio do processo seletivo foi feito pelo prefeito Francisco Gomes na tarde de ontem, após participar da segunda reunião da notícia de fato número 02/2017 na sede do Ministério Público local. Também participaram do encontro as promotoras Carla Guedes e Iara Albuquerque, secretários municipais e dirigentes sindicais. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta no qual a prefeitura se comprometeu de pagar os 50% restantes dos salários de dezembro do ano passado aos servidores da educação e administração até o dia 15 de março vindouro. Na reunião na sede do Ministério Público também ficou acordado que a prefeitura vai nomear 146 servidores aprovados no concurso de 2011 no próximo dia 3 de março e dar posse a eles até o dia 3 de abril. E até o dia 31 de agosto deste ano, a prefeitura de Iranduba deverá apresentar um estudo para a realização de concurso público nas áreas de administração, saúde e educação. De acordo com o prefeito Chico Doido, o concurso público levará em conta a necessidade de pessoal, as condições financeiras do município e a lei de responsabilidade fiscal. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus. Um estilo musical envolvente com influência no samba e que marcou um período da história da música popular brasileira, o jazz volta ao palco do Teatro Amazonas no concerto intitulado Pós-Bossa Nova, executado pela Amazonas Jazz Band nesta terça-feira às 20 horas e domingo às 7 da noite, com entrada franca. O evento é uma realização do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Cultura e visa celebrar os 120 anos do Teatro Amazonas e os 20 anos da Secretaria de Cultura. O governo do estado, por meio do Fundo de Promoção, realiza nesta terça-feira às 9 horas da manhã no conjunto Viver Melhor 3, a primeira ação de entrega de cadeiras de rodas e kits dormitório para famílias de pessoas com deficiência residentes naquela unidade habitacional. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física, CEPED. A ação será beneficiada 100 famílias que já receberam a visita da equipe técnica da FPS e CEPED. A Secretaria de Estado da Fazenda realizará nesta terça-feira no portal Flagrante www.portalflagrante.com.br às 11 horas o sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense, com transmissão ao vivo pelo Facebook do portal. Serão sorteados R$98 mil em prêmios, sendo 8 de 5 mil. Um de 10 mil e um de 20 mil para os cidadãos. As entidades sociais receberão 8 prêmios de 12 mil, um de 4 mil e um de 8 mil reais. Concorrem 119.267 pessoas que colocaram o CPF na nota no mês de janeiro. Foram gerados 2.017.700 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas em 670.582 notas fiscais eletrônicas com CPF, que juntas totalizam 165.756.468 reais e 61 centavos. 6h07 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Morre Manuel Rodrigues da Silva, o maior empresário de pesca do Rio Solimões, conhecido por todos como Manuel Chicó. O empresário tinha 78 anos e morreu na manhã desta segunda-feira, dia 6, após complicações de saúde motivada por um acidente de avião em que viajava com seu filho próximo à cidade de Anamã, no Rio Solimões. Desbravador no ramo da juta, malva, agricultura e pecuária, Manuel Chicó, como era conhecido no mundo caboclo e empresarial,
foi um propulsor do setor pesqueiro do Rio Solimões e dono do maior frigorífico de pescado da região, com sede no município de Manacapuru. Seus empreendimentos geram hoje centenas de empregos diretos e indiretos. Um acidente aéreo sofrido no dia 16 de setembro do ano passado deu início às complicações de saúde do empresário. Manuel Chicó viajava com seu filho Fábio Chicó, de 37 anos, que pilotava o avião, quando uma tempestade forçou o piloto a arremeter. Ao realizar a manobra, uma forte ventania jogou o avião anfíbio de encontro ao barranco, causando o acidente. Pai e filho ficaram feridos. Foram atendidos no hospital local e posteriormente encaminhados e internados em Manaus em quadro estável. Mais tarde, após exames mais aprofundados, foram detectadas complicações no quadro de saúde do empresário, que o levou à morte. O corpo do empresário está sendo velado no galpão da Cirana Flomatizada e às 16 horas sairá o cortejo fúnebre rumo ao cemitério Recanto da Saudade, onde será sepultado. Manuel Chicó era pai de Raimundo Chicó, prefeito eleito do município de Anamã. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h09 em Manaus. Moradores de Iranduba estão reclamando a falta de defensores públicos no município. Um grupo de 5 moradores procurou a nossa redação na manhã de ontem para reclamar da falta de atendimento na Defensoria Pública de Iranduba. Segundo os denunciantes, mais de 100 pessoas ficaram na fila desde as 3 horas da manhã e, quando chegou a hora do atendimento, foram informadas de que o defensor público foi transferido e não há previsão da nomeação de um outro profissional dessa área para o município. Uma servidora pública que pediu para não ter o nome divulgado fez um apelo veemente. O povo de Iranduba pede, pelo amor de Deus, que as autoridades do Amazonas ou as autoridades nacionais se compadeçam do povo de Iranduba e mandem um defensor para atender as pessoas. A defensoria não pode ficar fechada por falta de defensor. É muita gente precisando, pelo amor de Deus, nós imploramos até. Por sua vez, Claudete Catão mora em Novo Airão, mas veio a Iranduba tratar da guarda dos filhos. A dona de casa se emocionou ao fazer um apelo à Defensoria Pública. E eu tô aqui chorando, com o coração chorando, porque meus filhos, a guarda dos meus filhos, eles estão em área de risco, porque o pai bebe muito. Eu tô falando por mim, mas lá ali na fila tem bem mais de 150 pessoas, entendeu? Não é só eu. Aí, por favor, que venha, é necessário. A nossa reportagem foi à sede da Defensoria Pública de Iranduba. De acordo com 2 estagiárias do curso de Direito que estavam de plantão no órgão e também pediram para não terem os nomes divulgados, a defensora pública Carol Regina Xavier Rocha foi transferida do município e está trabalhando no mutirão carcerário iniciado ontem em Manaus. Ainda segundo as estagiárias, a previsão é que na próxima terça-feira, dia 14, um novo defensor público seja designado aqui para a cidade. No entanto, segundo elas, a nomeação pode demorar mais tempo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. De Southampton, na Inglaterra, para Manaus, o navio Oriana aportou ontem em Manaus. E o navio é o segundo maior da temporada de cruzeiros 2016-2017 e trouxe a bordo 2.466 turistas entre passageiros e tripulantes. A próxima parada do Oriana no município de Parintins prevista para esta quarta-feira. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Novo Airão irá paralisar suas atividades por um período de 2 horas para discutir em Assembleia a não aplicação do novo salário mínimo nacional pela redução de salários e por tirarem as vantagens adquiridas por lei. Quinta-feira ficou acordado de que o atual prefeito Wilton Pereira dos Santos irá reunir-se com os dirigentes sindicais, onde será decidido sobre os assuntos pautados e decidir se haverá ou não a greve. A informação é do presidente do sindicato, Joel Silva Leal. O Banco do Povo, linha de microcrédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FIAM, iniciou nesta segunda-feira
o agendamento para o atendimento dos interessados em financiar atuais ou novos negócios neste ano. O procedimento é feito sem filas, exclusivamente no site da instituição, no endereço www.afeam.am.gov.br, pelo link Banco do Povo, sempre a partir das 7 da noite. Pesquisa da FEAM indicaram que a noite é o período mais procurado pelos interessados em realizar o agendamento. O procedimento dá início às etapas que levam à solicitação do microcrédito de até R$15.000. O Ministério Público Federal no Amazonas expediu recomendação ao cartório do primeiro ofício da comarca de Itacoatiara para que cancele imediatamente o registro do empreendimento imobiliário Loteamento Paraíso da Serpa, que vem comercializando lotes de terra na área da comunidade quilombola Sagrado Coração de Jesus, no Lago de Serpa. O documento requer ainda a suspensão de qualquer novo registro para imóveis na região, já que a área encontra em processo de reconhecimento formal como território quilombola. 6h14. O colegiado do Tribunal de Contas do Estado julga na manhã de hoje, na pauta, 9 recursos de revisão ordinária e de reconsideração interpostos por jurisdicionados do TCE em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. Representações, tomada de contas e uma denúncia também serão analisadas durante a segunda sessão ordinária do Pleno do TCE. 37 processos na segunda pauta ordinária de 2017. Entre os processos a serem apreciados estão 18 prestações de contas, 6 representações e 9 recursos. Mais de 402 mil estudantes nos 62 municípios do Amazonas retornaram às atividades escolares nesta segunda-feira após a inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral José Holanda Cavalcante no município de Borba. O deputado estadual Josué Neto participou da inauguração. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe Augusto. O deputado estadual Josué Neto participou nesta segunda-feira da inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral José Holanda Cavalcante, no município de Borba, a 215 quilômetros de Manaus. O CET vai beneficiar 1.000 estudantes e sua inauguração renovou as esperanças da população de Borba na educação de seus filhos. É o que afirma Josué Neto. A entrega da escola hoje à sociedade, aos alunos, aos pais borbenses, realmente foi um momento de muita felicidade para toda a cidade. Mais de 1.000 pessoas estavam presentes num evento onde o governo do estado, através da SEDUC, da Secretaria de Educação, entregou uma escola que vai receber cerca de 1.000 alunos todos os dias. Alunos que vão estudar todas as matérias, alunos que vão ter oportunidade de aprender dentro de laboratórios e também dentro de laboratórios de informática. E essa escola de tempo integral, que foi inaugurada hoje pelo governo do estado do Amazonas, ela vai fazer com que retorne a esperança, a autoestima do povo borbense, para que aquele município continue a crescer, se desenvolver e que no futuro esses alunos tragam para o município mais emprego e mais renda. O Centro de Educação de Tempo Integral vai atender estudantes do ensino médio, com aulas, atividades esportivas e culturais. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. E complementando a informação, a escola foi inaugurada pelo governador José Melo, que anunciou novas obras de infraestrutura para trazer mais desenvolvimento socioeconômico para o município. O governador enfatizou ainda o pacote de obras para a educação na ordem de R$1,1 bilhão para 2017 e 2018. O plano lançado em janeiro deste ano prevê a construção, reforma e ampliação de escolas na capital e no interior, alcançando, segundo a secretaria, cerca de 480 mil estudantes. Cerca de 594 escolas da rede pública estadual iniciaram as atividades escolares nesta segunda-feira. Desse total, 230 estão localizadas em Manaus e 364 no interior. 6h17. Dando largada aos trabalhos da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus, o prefeito Arthur Vigílio Neto fez ontem um balanço de seus 4 anos à frente do Executivo Municipal. O prefeito fez a leitura de sua mensagem anual, destacando os avanços alcançados mesmo em um período de forte crise econômica e de escassez de recursos. Arthur destacou que na educação Manaus saltou do 23º lugar para o 11º no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, realizado pelo Ministério da Educação. Outro avanço apontado pelo prefeito foi a organização do comércio ambulante no centro da cidade com a construção das galerias populares. Segundo o prefeito, novos espaços serão construídos, além da ampliação das galerias Espírito Santo e dos Remédios e do pleno funcionamento do Shopping Popular Jornalista Felipe Dal, situado na
Zona Leste. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes terminou o ano de 2016 como o 7º melhor do país, segundo pesquisa permanente de satisfação do passageiro da Secretaria de Aviação Civil. O custo-benefício da alimentação vendida no aeroporto de Manaus foi a maior insatisfação dos passageiros. É uma escala que vai de 1 a 5, o aeroporto de Manaus recebeu nota 4,34, assim como o de Porto Alegre. A nota se refere à pesquisa realizada em outubro, novembro e dezembro de 2016. Ao contrário de 20 capitais onde o preço da cesta básica baixou, em Manaus os itens subiram em janeiro. 9 produtos apresentaram alta em relação a dezembro e 3 tiveram queda, levando o custo para R$395,79, alta de 0,18%, de acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Com a subida do valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 11ª colocação no ranking das cestas mais caras dentre as 27 capitais. Em janeiro, somente 7 capitais registraram alta dos produtos da cesta, composta por 12 itens básicos. Em janeiro de 2017, houve predominância de alta nos preços do óleo e banana e queda do feijão e da farinha, o que contribuiu para manter uma certa estabilidade no custo da cesta aqui em Manaus. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, lançará nesta quarta-feira o Programa Municípios Sustentáveis do Amazonas, o MS Amazonas, com a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Na ocasião também serão assinados 5 termos de cooperação técnica com instituições parceiras para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade do Amazonas. A solenidade será realizada a partir das 14 horas no auditório da sede do governo. O programa MS Amazonas é o primeiro de uma série de instrumentos que serão implementados para reduzir o desmatamento, degradação ambiental e queimadas no estado, com destaque para a região sul, associado à política da matriz econômica ambiental. Os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Canutama serão os primeiros a estabelecer diálogo com a SEMA para adesão ao programa. Com a presença do vice-governador Henrique Oliveira, teve início na tarde de ontem um mutirão carcerário encabeçado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com a participação de 76 defensores públicos estaduais e federais. Em 10 dias úteis, a ação pretende rever pelo menos 10 mil processos de 9 unidades prisionais. A força-tarefa concentrada no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul, vai avaliar processo de cerca de 5.600 internos, entre homens e mulheres, condenados e provisórios do sistema prisional de Manaus. Os defensores públicos também visitarão os presídios para entrevistar os detentos e verificar as condições de cumprimento da pena. A iniciativa faz parte do programa Defensoria Sem Fronteiras do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, e sua realização em Manaus é resultado de um acordo de cooperação técnica assinado entre o CONDEG, o Ministério da Justiça e Cidadania e a Defensoria Pública Geral da União. De acordo com o Defensor Público Geral do Amazonas, Rafael Barbosa, o objetivo não é soltar presos indiscriminadamente, e sim assegurar o direito dos detentos de terem seus processos revisados. Polícia. Cidade vive horas de violência. Alberto Peregrini traz os detalhes. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo Guerra e ouvintes, horas de violência na cidade, principalmente a partir da boca da noite, a partir de aproximadamente 18 horas, a cidade viveu momentos de pavor em todas as zonas da cidade. E assim, vamos destacar, Paulo Guerra, pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada à vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo e acabou morrendo. Uma outra pessoa deu entrada à vítima de facadas pelo corpo. 4 pessoas deram entrada à vítima de agressão física. 3 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Pronto socorro João Lúcio, 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito, queda de moto. 1 pessoa ferida por faca e 1 pessoa também deu entrada à vítima de agressão física. Pronto socorro Platão Araújo, 1 pessoa deu entrada à vítima de agressão física e 1 outra pessoa deu entrada à vítima de queda de moto. A Operação Águia da Polícia Militar, Secretaria de Segurança nas Ruas, prenderam o Christian Lindoso, de 21 anos. Ele foi preso a efetuar um roubo a uma pessoa que estava passando na rua.
Tudo aconteceu na rua Francisco Couto, no bairro de Petrópolis. A polícia foi rapidamente acionada e os policiais da Força Tática conseguiu, né, chegar junto do bandido. Foi mais uma ação aí da polícia militar. Um carro foi recuperado pela polícia. Policiais da delegacia especializadas em roubos e furto de veículos recuperaram um carro, o veículo Corsa, que foi roubado, mas já foi entregue ao respectivo dono. Policiais também da Sexta Sicom estiveram aí nessa questão aí desse carro roubado. Operação Águia prende dupla por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O flagrante foi no 6º DIP. E mais ações da polícia durante a noite e madrugada. Operação Águia, que está desencadeada aí permanentemente, recupera também uma moto que havia sido roubada lá no bairro de Cachoeirinha. Coronel Brandão e Coronel Walter Cruz comandando a polícia agora em todos os bairros da cidade. É blitz em cima de blitz, é uma determinação do governador José Melo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um bandido, um assaltante que estava agindo no centro da cidade à noite de ontem. Ele estava assaltando, tomando a bolsa de uma senhora violentamente, armado, ameaçando matar a mulher. Ele anunciou o assalto. A mulher ficou toda trêmula, muito nervosa, já entregava tudo, quando de repente apareceu o Justiceiro Fantasma, um homem até o momento não identificado, pilotando uma moto, usando uma camisa preta. Ele chegou e disparou dois balaços no peito do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu nas mãos do Justiceiro Fantasma. Tudo aconteceu no centro da cidade, na Avenida Airão, proximidades da Joaquim Nabuco. Ele ainda foi levado, ainda foi acudido, mas já não havia nada o que fazer. Havia pouco o que fazer em relação ao bandidão que morreu a noite de ontem. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável, latrocínio, morte na Avenida Silves, no bairro do Crespo, e aconteceu a noite de ontem, e tudo foi assim. Eram 20 horas e 15 minutos, quando estavam chegando em casa a Josane Maria de Almeida, de 39 anos. Ela vinha na companhia da amiga dela, a Ana Paula Silva Pereira, também de 39 anos de idade. As duas estavam chegando de uma lanchonete que é de propriedade da Josane Maria de Almeida. Quando os bandidos chegaram a pé. 2 homens chegaram a pé e anunciaram um assalto. A Josane, que estava dirigindo o carro, se mexeu bruscamente e começou a gritar, desesperada. O bandido não gosta de ser contrariado e atirou 4 vezes contra o corpo de Josane e 2 vezes contra o corpo de Ana Paula. A Josane morreu na hora e a Ana Paula foi levada pelo SAMU às pressas ao pronto-socorro 28 de agosto. Ao chegar no pronto-socorro 28 de agosto, ela ainda passou para o procedimento cirúrgico, mas já havia pouco o que fazer. Infelizmente, na madrugada de hoje, a Ana Paula também morreu. Portanto, 2 vítimas de latrocínio ocorrida ontem à noite por volta de 20 horas e 15 minutos lá na Avenida Silves, no bairro do Crespo. As 2 mulheres chegavam em casa quando foram assaltadas e mortas por bandidos que fugiram
a pé. Momentos depois, Paulo Guerra, minutos depois, melhor dizendo, uma moto em altíssima velocidade foi vista em alta velocidade ali na área do bairro de Cachoeirinha. Nesse momento, a polícia já fazia o cerco para encontrar os bandidos que mataram as 2 mulheres. Daí passou essa moto em altíssima velocidade. A polícia foi atrás, pediu para que eles parassem, eles não pararam, houve perseguição, e quando chegou na Rua Borba, no bairro da Cachoeirinha, o motoqueiro, em altíssima velocidade, com outro homem na garupa, perdeu o controle da moto e bateu de frente no poste, deu-lhe uma cabeçada no poste e acabou morrendo na hora. O que estava na garupa também ficou gravemente ferido e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. A Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, bem como o Departamento de Perícia Técnica já estão trabalhando no caso. Será que esse segundo caso tem a ver com o primeiro? Será que esse homem que bateu com a moto no poste é um dos assassinos das 2 mulheres? A polícia já está investigando. Para você ter uma ideia da proximidade do local e do horário, Paulo Guerra, o mesmo carro que levou o corpo da Josane Maria para o Instituto Médico Legal, o mesmo carro-tumba, foi o mesmo que levou o motoqueiro também, devido à proximidade dos locais e do horário. A polícia está trabalhando para ver se um caso tem a ver com outro. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 64 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, nesse momento, um ônibus em pane mecânica atrapalha o trânsito ali na área da Bola da Suframa. A informação me foi repassada pelo nosso ouvinte, que ouve o Jornal da Manhã todo dia, o doutor Asdrubal Melo, lá do Cicobi. Doutor Asdrubal, obrigado pela informação, ouvindo aí sempre o Jornal da Manhã e passa as informações aos nossos ouvintes. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. A bolsa teve queda de 1,48% com 63.992,93 pontos. A baixa foi puxada principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da mineradora Vale e dos bancos. No mercado de câmbio, o dólar ficou praticamente estável e teve alta de 0,08%, cotado a 3,12. Em janeiro, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser de R$3.811,29. O valor é 4,7 vezes o salário em vigor no mês passado de R$937. A estimativa é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O barril de petróleo Brent para entrega em abriu nesta terça-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $55,85, variação de 0,23% em relação ao fechamento de ontem. Loterias. Aqui na concurso 4.304 não teve acertador. As dezenas sorteadas foram 06, 08, 28, 44 e 63. A Loto Fácil no concurso 1471 teve 2 apostas com 15 acertos, cada uma recebe R$874.764,39. Os apostadores são de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Dezenas sorteadas 01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22. Fecha o jogo. 24. 6h40 em Manaus. A partir das 9h desta quarta-feira estarão disponíveis para consulta os lotes residuais de restituição do imposto de renda à pessoa física referente aos exercícios 2008 a 2016.
O contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet para saber se teve a declaração liberada ao ligar para o número 146. O pagamento das instituições será feito no dia 15 de fevereiro. Segundo a Receita, serão beneficiados 115.831 contribuintes, em um total de 250 milhões de reais. O presidente argentino Maurício Macri faz sua primeira visita ao Brasil. Após as reuniões com Michel Temer, ele também fará visitas aos presidentes do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Depois, será recepcionado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, no Palácio da Corte. O governo federal anunciou que famílias com renda de até R$9.000 poderão aderir ao programa Minha Casa Minha Vida e comprar o imóvel próprio com juros mais baixos que os de mercado. Atualmente, o limite máximo de renda para participar do programa é de R$6.500. As reformas para simplificar a cobrança de tributos, como o Programa de Integração Social PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, sairão nos próximos meses, disse ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em entrevista após o anúncio de mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, Meirelles confirmou que o governo estuda as propostas, mas ainda não tem data para enviar os projetos ao Congresso. Segundo o ministro, a simplificação da estrutura tributária virá acompanhada de outras medidas para desburocratizar o pagamento de tributos. 6h42. Intervalo, daqui a pouco outras notícias no Jornal da Manhã. Difusora FM 96,9. Menina, você está ótima. Seu rosto está tão corado. O que andou fazendo? Tá de namorado novo? Nada disso. A empresa que eu trabalho fez um convênio com a Hemon Diagnósticos. Fiz todos os meus exames aqui no centro da cidade mesmo, na sede da CDL Manaus. Nem precisei faltar ao trabalho. Como o resultado é altamente preciso, o médico identificou o meu problema de saúde rapidinho. Passou o remédio certo e eu fiquei boa. Sou uma nova mulher. Então nem vai querer o número de um rapaz que quer te conhecer? Tô cheia de energia agora, quero mesmo. Hemon Diagnósticos, exames laboratoriais especializados com preços justos, planos especiais para empresas. Atendemos convênios e particulares. 3621-3555 ou na sede da CDL Manaus, Rua Rui Barbosa, número 156, Centro. Teatro Amazonas apresenta o tão esperado lançamento do CD e DVD Elas Cantam Samba, com Lucilene Castro, Sinara Neri, Fátima Silva e Márcia Siqueira. 10 e 11 de fevereiro, às 20 horas. Informações 3232-1768. Elas Cantam Samba. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. No ar, Amazonas, Governo das Pessoas. O Fundo de Promoção Social FPS investiu quase R$100 mil para a realização das feiras de produtos regionais em Manaus. E a secretária executiva do FPS, Vânia Barbosa, fala mais sobre este incentivo para a agricultura familiar. O investimento na ordem de R$100 mil, com certeza só traz benefícios não só para os comerciantes, para os produtores, como para a população em geral também, permitindo que ela tenha acesso a produtos da melhor qualidade. E a partir da próxima segunda-feira, dia 6, a AFEAM volta a realizar o agendamento de palestras e atendimento presencial do Banco do Povo. Com a palavra, Alex Dalgiglio, representante da AFEAM. O agendamento é muito simples. Basta acessar o site da AFEAM, www.afeam.am.gov.br. No interior e nos municípios que têm postos da AFEAM, o atendimento já iniciou. Nos demais municípios, as ações itinerantes iniciarão pela calha do Alto Solimões no dia 13 de fevereiro. Os clientes do setor primário devem procurar as unidades locais do IDAM.
O empreendedorismo é o melhor caminho para o desenvolvimento, ainda mais se a gente tem o apoio e as melhores orientações, né, João? É, Mundica, basta se organizar e trabalhar direitinho que tudo acontece. Então vamos lavar essa louça direitinho aqui, né? Porque hoje é seu dia. Deixa comigo, meu amor. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Sabe quem tem um escritório em Manaus, pertinho de você? A Comerc Energia, a empresa que é líder do mercado livre de energia e que foi eleita a melhor empresa de energia por 2 anos consecutivos pelo prêmio Exame Melhores e Maiores. Então, se a sua empresa gasta mais de R$80 mil por mês em energia, economize com a gente. Ligue 92 3090 1550 ou acesse www.comerc.com.br. Comerc Energia, mais que possível. Oi, é com você que eu quero falar. Prazer, eu sou o Paulo da Tóquio Marine. E eu vim aqui para dizer que, se tiver algum problema com seu carro, pode contar comigo. Precisou de um guincho? Me liga que eu resolvo. Ih, arrombaram sua casa? Relaxa, eu tomo conta de tudo. E até, sei lá, se um dia cair um raio na sua empresa, já sabe para quem vai ligar, né? A Tóquio está aqui para ajudar quando você mais precisa. Fale com seu corretor. Consulte coberturas e condições de contratação em tokyomarine.com.br. Difusora FM 96,9. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h47 em Manaus. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presta depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. O ex-deputado foi preso em 19 de outubro numa operação Lava Jato, na qual o réu, segundo o Ministério Público Federal, tem recebido propinas em um contrato da Petrobras. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal a abertura de novo inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o ex-presidente José Sarney, do PMDB do Amapá, e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Eles são suspeitos de criar embaraços às investigações da Operação Lava Jato. Indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar o lugar de Teori Zavascki, que morreu no mês passado no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes foi afastado do Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo prazo de 30 dias. O afastamento foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Como ainda não foi anunciado o novo titular da pasta, o substituto temporário será o atual secretário executivo José Levi. A Anistia Internacional acusou o governo sírio nesta terça-feira de ter enforcado cerca de 13 mil pessoas em 5 anos entre 2011 e 2015 em uma prisão do governo perto de Damasco, denunciando uma política de extermínio. Intitulado Matadouro Humano, Enforcamentos e Extermínio em Massa na prisão de Sayadinaya, o relatório da ONG, conhecida como ONG, se baseia em entrevistas com 84 testemunhas, incluindo guardas, detentos e juízes. A Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira que voltará a enviar satélites ao espaço quando se completa um ano de seu último lançamento de um foguete espacial considerado pela comunidade internacional como um teste disfarçado de mísseis. Vamos lançar mais satélites quando e onde for decidido pelo Partido dos Trabalhadores, afirmou em artigo o jornal Rodong, oficial do regime liderado por Kim Jong-un, e divulgado pela agência sul-coreana de notícias Yonhap. A Colômbia e o ELN, último grupo de guerrilha do país, devem iniciar nesta terça-feira no Equador os diálogos para superar um conflito armado de mais de meio século, com o objetivo de alcançar a paz completa após o pacto com as Farc. Em uma cerimônia de 1h30, os principais negociadores do governo, Juan Camilo Restrepo, e da guerrilha Pablo Beltrán, abrirão o processo de paz diante dos representantes dos países mediadores: Equador, Brasil, Chile, Cuba, Noruega e Venezuela. 150 convidados e quase 60 meios de comunicação nacionais e estrangeiros. O importante juiz chinês chamou o presidente americano Donald Trump de inimigo do Estado de Direito por suas críticas à justiça dos Estados Unidos, que comparou ao assassinato de um magistrado na China no mês de janeiro. Um presidente que critica juízes e bandidos que matam juízes são todos inimigos do Estado de Direito, escreveu He Fan, membro da Corte Suprema Popular da República Popular da China, principal tribunal do país. A ONU afirmou que desde 14 de janeiro, 1,8 milhão de pessoas não têm acesso à água no leste de Alepo e também na área rural da cidade. A região está sob o controle do grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante.
também chamado de Daesh. Falando aos jornalistas em Nova York, o porta-voz das Nações Unidas, Stefani Dujarric, diz que a organização continua respondendo à crise, levando combustível para as bombas que retiram água de 100 poços profundos. A ONU apoia também o envio de caminhões-pipa que levam água para quase 1 milhão de pessoas. As Nações Unidas, a Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho Árabe estão enviando comboios carregados de comida e suprimentos de saúde e higiene para 84 mil pessoas em Talbissé, área rural de difícil acesso, perto de Homs. A Anistia Internacional acusou o governo sírio nesta terça-feira de ter enforcado cerca de 13 mil pessoas em 5 anos entre 2011 e 2015 em uma prisão do governo perto de Damasco, e esta informação repercute em todo o mundo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Eunício quer Senado votando o nome de Moraes para o STF até o dia 22. A Folha de São Paulo. Janot pede inquérito para investigar Sarney, Jucá e Renan por obstrução à Lava Jato. O Estado de São Paulo. Polícia Civil também pode entrar em greve no Espírito Santo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Caixa estuda abrir aos fins de semana para retirada do FGTS. Valor econômico. O governo amplia a renda máxima para se enquadrar no Minha Casa para 9 mil. Estado de Minas. Por tragédia aérea, Chapecoense será processada por família de jornalistas. No Recife, Jornal do Comércio. Caixa inicia nesta terça-feira programa de demissão voluntária. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia desativa 2 laboratórios de drogas em Fortaleza e apreende arma banhada a ouro. 0 hora, Porto Alegre. Celso de Mello, o relator do pedido no STF contra a nomeação de Moreira Franco. Brasil Econômico. Mercado reduz projeção de inflação para 4,64% e do PIB para 0,49%. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Amazonas terá 1,2 bilhão para fomento. Em tempo. A ATUR propõe conciliação a José Melo. A crítica. Denúncia, preso decide falar. Delação de 10 milhões contra ex-prefeito e empresário preso na operação Apagar da Luz revela saque aos cofres públicos no Careiro. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e Ismael Moura. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa de 7º dia. Familiares daquele que em vida se chamou Israel Correia de Melo convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de falecimento, que será celebrada nesta quarta-feira às 18h30 na igreja de Santa Luzia, no bairro do mesmo nome. Desde já, agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã.